Olá, meus queridos alunos, bem-vindos aí a mais um vídeo aqui com o professor Bruno, vídeo de Biologia, e hoje nós vamos dar continuidade sobre o assunto que é ecologia. Nós estávamos falando de ecologia nos vídeos anteriores, como vocês vêm acompanhando, e agora a gente vai fechar essa parte de ecologia, tá? Então, justamente, hoje nós vamos falar de alguns processos, né, que são as relações ecológicas, conhecidas como harmônicas e desarmônicas entre as espécies. Então hoje nós vamos fechar esse vídeo com alguns assuntos relacionados a essa interação das espécies, justamente fechando aí o capítulo 12 da apostila de vocês. Vem comigo! Bem, então nós temos aí dois tipos de relações que existem na natureza, harmônicas e desarmônicas. Então o próprio nome já diz, né? Quando é harmônico é porque tá tudo certinho, tá todo mundo vivendo muito bem. E quando é desarmônico, nós temos alguns tipos de problemas, né? São relações problemáticas. Então é bem fácil de vocês gravarem e entender isso aí na mente de vocês. Harmônica, vivem tranquilamente, sem problema nenhum. Já desarmônica, nós temos alguns desentendimentos entre as espécies ou até mesmo dentro da própria espécie, durante o desenvolvimento delas, beleza? Venha ver os detalhes aqui comigo. Então, olha só. Então, nós temos aí relações que podem ser da mesma espécie ou espécies distintas. A mesma espécie, quando nós temos as relações, né, na mesma espécie, é constituída, ou a gente fala, que é intraespecífica, tá? E olha só, não confundam esses termos. Nós temos também, quando são espécies distintas, interespecíficas, certo? Então prestem atenção para vocês não errarem na hora de responder uma questão ou na hora de vocês memorizarem. Intraespecífica é sempre dentro da mesma espécie. Intra, dentro da mesma espécie. Interespecífica, pensem que são entre espécies diferentes, beleza? Não esqueçam disso. Então eu já deixei alguns detalhes aqui que eu vou explicar mais à frente, mas para vocês já irem fixando e memorizando. Continuando. Relações intraespecíficas harmônicas. Então vejam só, nós temos as relações intraespecíficas. Intraespecíficas é dentro da mesma espécie, que pode ser uma relação de sociedade ou uma relação de colônias. Quando a gente fala de sociedade, nós estamos indicando aqui algumas relações bastante importantes, como, por exemplo, as abelhas, cupins e formigas. São exemplos básicos aí que nós temos de organismos que vivem em sociedade, ou seja, e um depende do outro para sobreviver, né? Então eles vivem em sociedade de forma harmônica. Então todos eles vivem, as abelhas na mesma colmeia, de forma harmônica. Os cupins também no cupizeiro, de forma harmônica, e assim sucessivamente. As colônias, elas também vivem de forma harmônica. Mas o que pode ser de colônia? Qual exemplo nós temos? Nós temos como exemplo as medusas, né, que são as águas-vivas. Conforme ela vai tendo o ciclo de vida dela, ela pode ter grupos em diferentes estágios aí de desenvolvimento, né, juntos, formando essa estrutura aqui. E aí você vai olhar e fala, nossa, é um único animal. Não, nós temos aqui vários estágios de desenvolvimento dela apresentados, porém eles ficam sempre unidos, sempre juntos, formando essa caravela aqui, conhecida como caravela, devido ao formato da medusa, tá? Mas lembre-se que são organismos que vivem em colônias. Nenhum prejudica o outro. Então, por isso que é harmônica. Bom, as relações intraespecíficas desarmônica, prestem atenção, agora mudou. Eu falei de harmônica, agora são relações intraespecíficas dentro da mesma espécie, porém com problema, né? Então, nós temos aí algumas desavenças dentro da mesma espécie. Então, exemplo, canibalismo, que é o ato do qual o indivíduo alimenta-se, né, de outros da mesma espécie.
Temos também a competição, que é a disputa por territórios, parceiros sexuais e comida. Então, deixei exemplo aqui, né, da família dos lobos, que acaba entrando nessa categoria de relações intraespecíficas desarmônicas. E nós, seres humanos, não ficamos muito atrás, né? Tanto na harmônica quanto desarmônica. A gente fica nessa ida e volta para tentar sobreviver nesse mundo. Então, vamos em frente. Outra relação também bastante importante são as interespecíficas. E aqui as interespecíficas, nós temos também diferenças entre harmônica e desarmônica. As harmônicas, nós temos o mutualismo, que são os indivíduos associados. Eu dei exemplo aqui para vocês dos líquens nas árvores, como vocês podem ver aqui. E esses líquens, eles estão associados, não estão sozinhos, né? Nós temos aí formações de líquens por fungos mais cianobactérias, fungos mais algas, e nós também temos exemplos de relações interespecíficas harmônicas, micorrizas, que são algumas bactérias lá na raiz das plantas que produzem nitrogênio para as plantas. Isso aí eu comentei lá no vídeo anterior, justamente da interação do nitrogênio, né? No ciclo do nitrogênio, que as bactérias produzem nitrogênio para as plantas. Então, são chamadas de micorrizas. E alguns protozoários que se instalam no intestino dos cupins e eles vivem ali sempre dentro desse cupim sem causar nenhum prejuízo para ele, certo? Então, os indivíduos estão associados sem causar prejuízo. Mutualismo. E também nós temos aí entre espécies, né, a relação harmônica chamada de protocooperação. Protocooperação é porque as espécies cooperam entre si. Então, se você bater o olho aqui no slide, você vai ver essas duas imagens. Nós temos aqui, né, esse jacaré imenso com a boca aberta e um passarinho aqui, que é esse passarinho que fica palitando o dente do jacaré. E aqui nós temos também os passarinhos que acabam catando, né, comendo os carrapatos aí dos animais. Isso é uma relação conhecida como protocooperação, que causa cooperação entre uma espécie e outra. Vejam que são espécies diferentes, por isso interespecíficas, mas vivem harmonicamente. Outra relação interespecífica, né, também harmônica, são dessas plantas que estão nas árvores aqui, conhecida como inquilinismo. Então a gente acaba vendo isso aí como sendo um verdadeiro condomínio, né, de plantas. A árvore passa a ser um verdadeiro condomínio de plantas e não prejudica ela de forma alguma. Pelo contrário, né, ela acaba vivendo ali sem ter problema nenhum. Então nós temos exemplos aí de orquídeas, né, que estão presentes aí nas árvores, bromélias e outras plantas que vivem sem causar prejuízo para essas árvores. Bem, seguindo em frente, certo? Então, aí outra relação que nós temos aqui é a relação interespecífica também harmônica, conhecida como comensalismo. Essa relação é bastante interessante, né? Então vocês devem ver sempre em vídeos aí, filmes, documentários, esses peixinhos aqui que acompanham os tubarões. Então é bastante comum eles fazerem isso. Por quê? Qual que é a estratégia deles? Eles estão ali perto, quando o tubarão ataca alguma presa, vai sobrar um restinho de alguma parte do que ele atacou para esses peixes comerem. Então acaba eles utilizando, né, essa parte, esses restos que saem da boca do tubarão, para eles se alimentarem, certo? Então eles acompanham os tubarões aí por longo tempo. Então somente uma espécie se beneficia sem causar prejuízo, tá? Isso que vocês têm que ter em mente. Somente esses peixinhos pequenos estão se beneficiando no caso do comensalismo. Outra relação bastante interessante que também é entre espécies diferentes, né? Só que agora é desarmônica, não é harmônica, ou seja, causa conflitos, são fungos com bactérias ou fungos com próprios fungos. Eu trouxe aqui para vocês dois exemplos, né? Essas aqui são placas de Petri usadas em laboratório e meios de cultura, que é essa parte amarela aqui, que a gente utiliza o agar, justamente que dá condições para esses micro-organismos crescerem e se desenvolver. Quando você tem mais de um micro-organismo dentro dessa placa de Petri, o que acontece? Olha só, esse amarelinho aqui, ó, ele está inibindo o crescimento de outros. Então,
nós temos fungos diferentes, do qual, devido ao espaço ali, ele está inibindo o crescimento de outro. Então, uma espécie inibe o crescimento da outra, causando aí essa prisão, né, dessa outra espécie. Isso é muito comum entre fungos e bactérias. Isso é desarmônica, porque está atrapalhando a vida do outro. Outra relação interespecífica, né, também desarmônica, é o predatismo. Então, eu deixei algumas imagens aqui. Um indivíduo mata o outro para se alimentar. Mas isso é muito comum, né? Na verdade, todas as relações são muito comuns na natureza, porém, essa daqui é mais fácil da gente entender. Então, os animais dentro da cadeia alimentar acabam utilizando outros animais justamente para poderem sobreviver, né? Comer, se alimentar e conseguir sobreviver. Então, temos alguns exemplos de animais se alimentando de outros, que é uma relação interespecífica, porque são espécies diferentes, desarmônicas. Um está se alimentando do outro. Bom, outra relação desarmônica e interespecífica é o parasitismo. O parasitismo, ela também é uma relação interespecífica, ou seja, são espécies diferentes, onde nós temos uma desarmonia acontecendo. Então, nós temos aí a retirada, né, retira do hospedeiro nutrientes para sobreviver. Então, uma espécie, no caso aqui o carrapato, retirando o sangue do hospedeiro para se alimentar. E aqui nós temos também algumas lombrigas, né, no caso, ou vermes aí, que podem estar no intestino dos seres humanos ou de animais que sobrevivem ali, também prejudicando esse animal, tá certo? Bem, e para a gente fechar, nós temos aqui as relações também entre interespecíficas, desarmônicas, ou seja, que é a competição. Então, nós temos a disputa por presas e territórios. Então, assim, se você tem dentro da mesma espécie essa briga, né, por espaço, por comida, então você tem uma relação acontecendo que é a relação de competição. Lembrando que vocês podem ver que quando são da mesma espécie é intraespecífica, tá? Então aqui está interespecíficas, mas entendam que dentro da mesma espécie é intraespecífica, ok? Pessoal, então não esqueçam, vamos lá, para a gente fechar aqui. Mesma espécie, intraespecífica. Espécies distintas, relações interespecíficas. Harmônicas, quando não há prejuízo de nenhum dos lados, né, nenhum dos indivíduos, e desarmônica, quando pelo menos um prejudica aí o outro indivíduo, ok? Eu agradeço pela atenção de vocês, eu vejo vocês no próximo vídeo, até lá!